Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Guilherme do Pegada Nerd e eu estou aqui para mais um papo onde vou falar com vocês sobre animes. Vou começar falando sobre os animes dessa temporada que eu estou assistindo. Se você não viu o vídeo anterior sobre animes que eu fiz, tá aparecendo o card aqui em cima, e nele eu trouxe, se eu não me engano, 10 animes que eu achei interessante, que a grande maioria do público poderia gostar. E dessa lista eu vou comentar sobre 2 deles, que eu já assisti uma certa quantidade de episódios, e eu acho que tá valendo bem a pena assistir, e eu quero comentar por que eles estão valendo a pena. Pontos fortes e pontos fracos também neles. Que nem tudo são flores. Mas tem um que eu não coloquei naquela lista, que eu tava com vontade de assistir, mas eu fiquei um pouco de receio de não ser um anime para todo mundo. E eu vou deixar esse pro final, mas começando a lista falando sobre os animes que eu gostei da lista anterior, eu vou começar falando de provavelmente o anime que é o melhor da temporada. Melhor assim, é o que tá me divertindo mais, no caso. E eu tô falando o anime da mulher louca que sai socando todo mundo, que gosta de bater em todo mundo, que é esse daí que vocês estão vendo um pouquinho do trailer agora. Eu vou pegar aqui as cenas do trailer mesmo, que é mais fácil pra mim do que ficar tentando procurar o episódio na internet, já que eu tô assistindo na Crunchyroll. Mas assim, esse anime, ele é muito maneiro, mas muito maneiro mesmo. Como a gente já comentou anteriormente, eu falei também agora quando eu falei do anime da mulher louca que gosta de bater em todo mundo, temos uma protagonista que ela não só é muito forte, como ela gosta de demonstrar essa força batendo em outras pessoas. Assim, desde criancinha ela sempre gostou de bater e curiosamente, em algum ponto da vida dela, ela entendeu que ela deve bater em pessoas que merecem. Só que por ela estar num casamento arranjado com um príncipe lá, acho que o segundo príncipe lá desse reino, ela acabou evitando isso a todo custo. Então ela começou a ficar ocultar os sentimentos dela, praticamente. Só que quando uma outra garota que apareceu aí no reino faz uma maracutaia lá e acaba com o noivado dela com esse príncipe, o que foi uma libertação pra ela, diga-se de passagem, ela se sentiu muito feliz, porque finalmente ela poderia socar a cara do príncipe. E foi o que ela fez, ela socou o príncipe, socou todos os nobres que estavam lá, e se eu não me engano ela socou a garota também. Detalhe, o segundo príncipe, o primeiro príncipe na verdade, ele meio que gostava desse jeitão maluco dela e gosta de atormentar ela, não igual o segundo príncipe de quem ela estava noiva gostava de atormentar, que maltratava ela realmente. Ele gosta de deixar ela desconfortável apenas. Assim, não é legal, mas também não chega a ser tão ruim igual o outro lá. Teve uma cena que ele foi e beijou ela lá, que eles tinham saído pra dar uma volta na cidade. Ela saiu, na verdade, e ele foi atrás. Assim, como eu disse, ela é muito forte. E ela tá usando essa força dela, e assim, ela é muito forte porque ela tem uma bênção de um deus lá que consegue fazer ela usar o poder do tempo. Tanto assim, ela consegue curar as coisas, curar entre aspas, né? Ela consegue reverter ferimentos pra algo como se ele nunca tivesse acontecido, quase igual a Orihime faz no Bleach. Ela consegue usar o poder para acelerar ela, então ela consegue aumentar como se fosse os FPS dela lá assim, né? Então ela consegue se mover mais rápido, ela ganha velocidade, tudo. Fora a força dela, natural, que já é uma coisa absurda. Então aí ela junta essas coisas, ela fica sinistra. E tem um momento na história que ela encontra um cara que ele tem uma bênção de um deus que deixa o corpo dele invulnerável. É quase se fosse o Siegfried da mitologia nórdica, que depois de se banhar no sangue do dragão, fica com a pele indestrutível, exceto por um ponto fraco onde caiu uma folha e o sangue do dragão não chegou a cobrir a pele dele naquele local. Esse cara, que curiosamente também é de um reino que tem dragões, ele é o líder dos dragões, dos cavaleiros do dragão, uma parada assim, e consequentemente também príncipe desse reino. Ele é muito forte também,
muito resistente, por sinal. E ele tava se gabando de que a pele dele é muito resistente, é indestrutível, não sei o que, blá blá blá. Aí ela simplesmente cata ele, a cabeça dele, e começa a dar joelhada na cabeça dele. Tipo, a pele dele é indestrutível, ele não vai sofrer dano pela pele. Porém, dano interno ele sofre. Então, se você causar um traumatismo no cara, você consegue vencer ele. E foi o que ela fez, ela ficou batendo até ele ter um traumatismo, praticamente. Então, assim, o anime é muito maneiro, muito divertido. Só que ele tem pequenos pontos fracos. Um ponto fraco dele, que não é, assim, um peso muito grande, que vai matar a história, é que ele é um isekai. E não é essa princesa que veio de outro mundo. É a desgramada que acabou com o noivado dela, de certo modo salvou ela. Mas essa menina, ela veio de outro mundo e ela renasceu nesse reino aí. E, né? É um isekai. Isekai padrão de sempre. Mas assim, eu acho que o mais fraco desse anime é a animação dele em alguns momentos. Infelizmente, às vezes em momentos de ação. Ele abusa muito de cena estática para mostrar a felicidade dela enquanto ela tá girando as pessoas para arremessar ou socando. E isso acaba tirando assim, um pouco a graça, porque fica muita cena estática. Mas tem os momentos onde realmente tem movimentação, igual quando ela usa os poderes para ficar mais rápido e tal. São momentos que a gente consegue sim ver um trabalho melhor, uma fluidez de fato na história. Mas o anime é incrivelmente bom. Continuando aqui, vamos falar do segundo anime que eu quero comentar aqui, que é é o Sanda. Assim, eu fui assistir porque ele parecia legal, porque ele tinha uma aparência estranha, assim, ele é muito feio, ele assim, é realmente um anime feio, mas ele é propositalmente feito pra ser assim. Mas ele é muito maneiro. O último episódio que eu assisti, se eu não me engano, foi o último lançado mesmo. O Sanda tá enfrentando a organização que caça o Papai Noel. E pra quem não sabe, Sanda, o protagonista, se chama Sanda, e ele é descendente do Papai Noel. Aí tem uma colega de classe dele que precisa que ele ajude a encontrar uma amiga dela que desapareceu, que também era colega de classe dele, e foi dada como morta e tal, e assim, ninguém desconfia de nada disso. Só que essa escola tem umas paradas muito estranhas, igual a gente descobre que tem um porão onde aparentemente crianças são trancadas quase como se fosse uma solitária de uma cadeia, assim, se a gente fosse ver. Então, o Sanda, essa menina, precisa que o Sanda desperte os poderes dele pra tentar ajudar ela a trazer essa amiga que desapareceu de volta. E ela escolhe a pior forma possível pra isso. Na verdade, ela não escolheu a pior. Ela tentou do melhor jeito, que é fazer o Sanda entregar um presente pra uma criança, coisa que o Papai Noel faz, vestir vermelho e coisas do tipo, fazer as coisas que o Papai Noel faz. Então ela entrega um presente pra ele e fala assim, me dá isso. Aí ele dá, o poder dele começa a despertar. Até que chega um momento onde ele precisava vestir vermelho. E o Papai Noel não queria aparecer. Então meio que isso instintivamente fazia o Sanda não querer se transformar no Papai Noel, então ele recusava vestir vermelho. E com isso, ela se viu com apenas uma alternativa para conseguir fazer isso: esfaquear ele. Porque aí a roupa branca dele vai ficar vermelha e ele vai acabar vestindo vermelho. É o que ela faz. Ela praticamente mata ele. Só que quando ele estava prestes a morrer de fato, pela roupa ter ficado vermelha e tal, ele acaba se transformando no Papai Noel, que automaticamente cura o ferimento e salva ele. Aí agora, ele se transforma no Papai Noel sempre que veste uma roupa vermelha.
Sim, ele precisa voltar ao normal, precisa voltar a ser uma criança de 10 anos. O que ele faz? Ele come umas jujubas, juquinha, algo assim que tá na tradução. Ele come umas jujubas lá. E ele volta a ser criança, porque o Papai Noel é velho, não gosta de jujuba, que é coisa de criança, e quando ele come coisa de criança, ele volta a ser criança. Seria mais ou menos essa a explicação. Mas aí nessa escola tem um professor, um diretor na verdade, que é um homem que tem 92 anos, fez tanta cirurgia plástica para manter a juventude do rosto dele, que o rosto dele perdeu a expressão, e ele é realmente o vilão da história e tal. Só que a gente vê que as mãos dele tá toda enrugadas, assim, parece maracujá de gaveta, murcho pra caramba. Maracujá de gaveta, capaz que o pessoal nem conhece essa expressão, né? Mas ele tava todo enrugado. E ele chama essa organização pra pegar o Sanda. E tem um cara lá que é, assim, o cara... A vida dele foi perseguir o Papai Noel até que o Papai Noel desapareceu. E agora o Papai Noel apareceu de novo e ele deu um tiro no Sanda. Não sei se isso vai matar ele, porque o episódio meio que acaba, mas começou os problemas de verdade. Além dessa garota que não se sabe como descobriu o segredo do Sanda e fez ele ganhar os poderes de Papai Noel novamente, tem um outro garoto também que viu ele e a garota discutindo, porque ela ameaçou explodir a escola. Ela é doida, essa menina é doida. Ela ameaçou explodir a escola e esse garoto viu e foi ameaçar o Sanda e a garota. Até sequestrou eles e tal. Mas acaba que ele se torna amigo, vai ajudar o grupo e tal. E assim, como eu disse, Sanda é muito feio. O defeito dele é que ele é muito feio. Mas é uma história que tá muito maneira, tá muito divertida. A animação tá boa, a ação tá legal. Então, assim, ele tá valendo muito a pena assistir por conta disso. E pra finalizar, eu vou colocar um anime aqui nessa lista, que foi um anime que eu não quis colocar na lista anterior, porque, como eu disse, eu acho que ele não é pra todo mundo por conta da referência. Eu acredito que a galera que é da minha idade, que cresceu com TV aberta, principalmente, assistindo desenhos e tokusatsus na manchete, vão gostar de Tojima Tanzaburou wa Kamen Rider ni Naritai, que é o anime do cara de 40 anos que sempre sonhou, durante toda a sua vida, se tornar um Kamen Rider, porque ele assistia quando criança. Assim, não que eu queira ter sido um Kamen Rider na minha vida, mas o mesmo que ele fazia enquanto ele estava assistindo Kamen Rider, ele ficava refazendo os movimentos de transformação, fazer tudo isso, eu também fazia quando eu era criança. Então, assim, eu consigo me identificar muito com esse anime nessa questão de que, quando eu era criança eu achava maneiro, eu queria ser um Kamen Rider também. Diga-se de passagem, eu assisti o Kamen Rider Black e o Black RX, que foi uma continuação, quando eu era criança. Mais tarde eu fui assistir outros. Eu acredito que os que eu assisti, ainda não sei se é só por nostalgia, mas são os melhores Kamen Riders que tem. Que, se eu não me engano, é uma série que sai até hoje, né? Então, assim, Kamen Rider é gigante a franquia. Mas o Tojima, ele quer ser um Kamen Rider e ele treinou a vida toda pra isso, até o momento onde ele conseguiu lutar contra ursos. Só que a organização lá do Kamen Rider, que agora me falhou a memória, ela nunca apareceu. Nunca apareceu pra ele poder enfrentar ela. Até o momento que alguns criminosos começaram a fazer assaltos e gritando que eram dessa organização. E ele ficou doido pra encontrar eles pra poder sair na porrada. Só que em certo momento ele começa, 40 anos, já começa a entrar naquela crise da meia-idade, começa a pensar, nossa, eu desperdicei minha vida toda querendo ser um Kamen Rider e tal. E ele tinha inúmeras caixas de colecionáveis da série Kamen Rider. E ele leva tudo pra vender, o apartamento dele fica completamente vazio depois disso. É uma pena, digamos, né? Porque o cara tinha muita coisa mesmo. Mas aí, um dia ele tava no festival e tal, e essa gangue, que na verdade é liderada por um Yakuza, que na verdade
também é fã da série Kamen Rider, mas não pelo mesmo motivo do Tojima, que é fã do Kamen Rider, ele era fã dos vilões. Por isso ele quis se tornar um Yakuza. E ele pegava esses outros bananas que andavam com ele, mandava eles fazer assalto e desordem como se fosse a gangue lá dos monstros de Kamen Rider. E cara, é muito divertido porque o Tojima tá nesse festival e eles começam a fazer bagunça, a atacar a barraquinha de takoyaki que ele acabou de comprar o negócio, tava comendo. E ele vê aquilo, ele vê uma máscara de Kamen Rider sendo vendida numa barraquinha, vai lá, compra ela, bota na cara e sai na porrada com os caras. E já assim, isso é tudo o resumo do primeiro episódio. No finzinho do primeiro episódio, depois dele virar notícia, de ter socado esses caras e tal, e o cara da Yakuza vê ele e falar: pô, o Kamen Rider apareceu, não sei o que isso? O Tojima virou notícia, né? Aí aparece uma mulher malhando com a roupa também de Kamen Rider, só que de uma protagonista feminina que era companion do Kamen Rider da época que o pai dela assistia, e que ele ensinou ela a assistir aquilo e aprendeu a gostar. E ela é super fã e achava que ela que ia ser a pessoa que ia derrotar essa organização, né? Só que o Tojima agiu antes dela e ela ficou pé da vida com isso, furiosa mesmo. Aí, tipo, ela quer bater no Tojima. E, sim, no episódio seguinte, a gente descobre que ela é uma professora e que tem um aluno dela que é apaixonado nela e tal. Que gera uma cena muito engraçada quando ela tá numa rua lá e o aluno vai se declarar pra ela. E ela descobre que a gangue tá lá fazendo a desordem e que ela vai correndo atrás deles. E o aluno vai atrás. Só que quando ela chega e vê a gangue lá, ela já abre a mochila dela e pega o uniforme pra vestir. Só que ela se troca ali no meio de todo mundo. E o aluno dela vê aquilo e fica alucinado. Tanto que no episódio seguinte ele só consegue pensar naquele momento ali. Eu imagino que a noite, né? A noite foi quente pra aquele garoto. A mão dele dá pra ver, pegando fogo. Mas, diga-se de passagem, aí ela troca de roupa e o Tojima tá lá. Ele botou a máscarazinha dele e foi pra cima dos caras. Porque pra ele trocar é muito mais fácil, ele só tem uma máscara. Ela tem um uniforme completo. E ele ia ameaçar, socar os caras e tal. Nisso, ela vem correndo, dá um socão nele, manda ele longe, briga com ele e vai lá e bate nos caras. Assim, é maravilhoso esse anime, é incrivelmente bom. Eu falei que o anime da garota, da mulher lá que gosta de bater em todo mundo é o melhor da temporada, mas assim, é o melhor junto com o do Kamen Rider, que não é do Kamen Rider, do Tojima que quer ser um Kamen Rider. Eles são os melhores animes da temporada, disparado. Assim, de animes novos, porque temos Ramameio aí também que, Ramameio tá sucesso demais. Mas dos animes novos, esses são os melhores. Então assim, Tojima não tava na lista anterior, porque eu fiquei com um pouco de receio por conta de ele funcionar muito bem com nostalgia, só que ele é tão... Eu achava que ele não ia ser muito bom. Definitivamente eu não achava que ele ia ser um anime muito bom. Mas vale muito a pena assistir ele. Então, galera, esses 3 animes que vocês viram aí, eles são incrivelmente divertidos. Outros animes que estavam naquela lista, segura um cadinho aí que eu vou trazer um vídeo falando sobre eles, mas não vai ser tão positivo assim não. Tem anime lá que até tá dando pra assistir de boa, mas tem alguns que, sinceramente, tá cansado, tá bem cansado mesmo. Eu só quero assistir mais um pouco, mais alguns episódios ali assim, pra realmente definir quais são que não estão valendo a pena. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Se vocês estão assistindo algum outro anime que vocês estão curtindo pra caramba, fala aí pra mim. Talvez algum dos que eu não tô gostando, mas vai ser assim, eu vou tentar olhar eles com outro olhar. Me explica por que ele é bom também. Isso aí ajuda pra caramba.
Se você assistiu esses 3 animes que eu falei e não concorda comigo, fala aí embaixo também que eu vou gostar muito de ouvir a opinião de todo mundo. Aqui do lado vai ter 2 vídeos para vocês continuarem assistindo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e até. Fui!